sair daqui diferente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou meio rouca já, nem comecei a falar, já estou rouca. Mas glória a Deus, vamos falar, da parte mais preciosa, que é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E antes de eu pedir para vocês abrirem no livro que nós vamos meditar nessa noite, irmãos, o Senhor trouxe uma palavrinha no meu coração e é sobre ela que nós vamos falar, que é sobre o medo. E quando eu comecei a pensar no que trazer, pedi ao Espírito Santo no que trazer para a igreja, naquilo que o Senhor queria falar, primeiramente comigo, e o Senhor veio e trouxe essa palavrinha no meu coração, medo. E é sobre isso que nós queremos falar. E antes de eu abrir, irmãos, eu queria falar com você que o medo é o contrário da fé. Vocês acreditam assim? Porque quando a gente está com medo, a gente perde a fé. E o medo, ele paralisa a nossa fé. E eu tenho certeza que se eu perguntar a você aqui sobre algo, você vai dizer que você já teve medo algum dia, ou que você tem medo de alguma coisa. Porque o medo é do ser humano. E muitas vezes ele bate no nosso coração. Mas nós não podemos permitir que o medo fique no nosso coração, amém? Porque o medo nos faz olhar para circunstâncias ruins. E eu comecei a ficar pensando, falei, Senhor, medo, realmente a gente começa a refletir, começa a olhar para dentro de nós. E é isso que eu quero que você nessa noite olhe. Se você entrou aqui nessa noite, você está com medo de algo na sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós começamos o medo nos faz apenas focar nas coisas ruins e esquecer das coisas boas. Você pode parar para pensar que você consegue lembrar de coisas ruins que te aconteceu, porque quando te acontece algo de ruim, marca a sua vida. E muitas vezes as coisas boas, as coisas que Deus faz, nós nos esquecemos. Você já parou para reparar? O nosso cérebro, a nossa mente, consegue se agarrar mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. E muitas vezes se eu te perguntar aqui, irmão, de que você já teve medo, ou o que te aconteceu de ruim na sua vida, você vai falar um monte de coisa. Mas se eu te falar, e as bênçãos, o que Deus fez? Talvez você vai parar para pensar. Não é verdade? Porque nós conseguimos nos esquecer facilmente daquilo que Deus faz. Mas muitas vezes conseguimos focar nas coisas que o inimigo traz sobre nós. Mas o medo não pode fazer parte da nossa vida. E ele não vai fazer parte. Ele pode até bater a sua porta. Mas quando abrir a porta, está lá o Senhor Jesus para repreender todo o medo na nossa vida. Amém? E nós vamos falar sobre alguém que teve medo, que você já conhece muito bem, se chamado Pedro. Abre lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Aleluias. Mateus 14, 22. O medo, irmãos, ele traumatiza e causa dor. Tem pessoas que têm traumas sérios por causa do medo. Muitas vezes acontecem coisas na vida do ser humano que só de lembrar ele cria traumas. Que se não buscar a presença do Senhor, aquele trauma fica. E o medo fica. E nós vamos ler no 22, 14, 22, que vai falar assim. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou,
Salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E nós vamos falar aqui de um discípulo que passou ali por uma situação de medo. E trazendo essa palavra, irmãos, uma palavra tremenda. Porque ali eles tinham acabado de participar da multiplicação de pães e peixes. Eles tinham visto o milagre de perto do Senhor Jesus. Eles sabiam que o Senhor não estava desamparando eles. O Senhor foi orar. E eles ficaram ali, mas atemorizados com a tempestade. E imagine, põe-se no lugar também dos discípulos, no meio do mar, no barco. Jesus não estava ali no momento. Começa a ventar, começa a vir tempestade. E Jesus aparece. E ali Pedro, com fé, foi andando sobre as águas, mas de repente veio o medo no coração de Pedro. E o medo, querido, o medo paralisou a fé dele. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. E é isso que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Eu creio que você entrou aqui para que o Senhor te dissesse isso, para que o Senhor me falasse isso. Que o mar, querido, ele pode estar na nossa frente, mas quando o Senhor está conosco, nós podemos sim andar sobre as águas. O medo, ele não pode fazer com que nós tenhamos medo de caminhar ali, porque o Senhor está do nosso lado. E eu tenho certeza que o Senhor não nos desampara. Ali o Senhor ergueu a mão de Pedro e o ergueu. O medo não pode te impedir de andar. O medo não pode paralisar a sua fé. Ele não pode fazer parte da sua vida. O medo não pode fazer parte da sua história. Ainda que a tempestade venha. Porque a tempestade, ela chega na nossa vida. A tempestade chega na vida do crente, chega. E se chega, irmão. Vamos dizer tempestade não. Às vezes vem um tsunami, vem um furacão. Às vezes você está bem, o cristão está bem, de repente vem uma onda na sua vida que você fala assim, meu Deus do céu, passou e levou tudo. Porque acontece. Mas tudo isso acontece com Jesus ali do nosso lado. Com o Senhor segurando a nossa mão. E o Senhor nessa noite, Ele quer repreender o medo do seu coração. Se você está passando por algo difícil, se você está passando por uma situação difícil, o Senhor quer repreender. E Ele quer te fazer andar sobre as águas nessa noite. Ele quer te mostrar que com Ele você pode se encaminhar sobre as águas, porque você não irá afundar. O medo não pode fazer com que você pare de adorar, com que você pare de servir a Deus. E muitas vezes, querido, quando acontecem certas situações, às vezes o primeiro pensamento é desanimar, é se frustrar. Ah, Senhor, mas aconteceu isso, mas Pai, está acontecendo isso. Eu estou orando, eu estou buscando, mas essa tempestade atingiu a minha casa, a minha família. E eu confesso que o desânimo bateu a porta. Mas nessa noite o Senhor quer te mostrar que o verdadeiro adorador, ele adora em meio à tempestade. O verdadeiro adorador, querido, ele vive adorando a Deus em meio à tempestade. Seja com enfermidade, ou seja curado, seja com problema ou sem problema. O verdadeiro adorador está aqui louvando e adorando ao nome do Senhor. E o verdadeiro adorador, ele não para. Shurianda Lamanás. Nós não podemos parar. Venha o que vier, estamos firmados na rocha. E se você estiver firmado na rocha, nada te abalará, em nome de Jesus, amém? Você crê assim? Esses discípulos, irmãos, passaram por maravilhas ali ao lado de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, eles tinham experiências extraordinárias com o Senhor, mas mesmo assim eles eram seres humanos. E eles ficavam amedrontados com certas situações. Eles tinham medo assim como nós temos. Mas eles tinham ali o Pai do lado deles, e não é diferente hoje. Porque a palavra do Senhor diz que Ele foi, mas Ele deixou o Espírito Santo aqui. Então nós não estamos sozinhos. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é Deus para você? Quem é o Senhor para você? Nós servimos a Deus, nós adoramos, nós venhamos aqui na casa dele, nós oramos na nossa casa. Mas nessa noite eu te pergunto, quem é Deus para você? O que o Senhor tem significado na sua vida hoje? Nessa terça-feira de novembro. O que o Senhor tem representado para a sua vida? Será que as frustrações, as decepções, as perdas têm te feito olhar para Deus de maneira diferente? Tem te feito olhar para o Senhor de uma maneira diferente que você olhava antes ou anos atrás?
Será que o que aconteceu na sua vida, talvez a tragédia que abalou o seu coração, tem feito você olhar o Senhor diferente? Quem é Deus para nós? Elohim, Deus poderoso. Adonai, o Senhor. Jeová Jireh, o Senhor que sara. Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Esse é o nosso Deus. O único Deus que nele existe, aleluia, vários nomes. Citei alguns deles. E esse Deus que quer mudar a tua história nessa noite. E é esse Deus que quer mudar a minha história. Aí a gente fala assim, não, mas eu já tenho minha história mudada, eu frequento os cultos. E querido, sempre tem mais para você. Será que você acha que o que você tem vivido, o Senhor tem só isso para você? O Senhor tem muito mais sobre a igreja dele, para a minha vida, para a sua vida. Porque a fonte é inesgotável. Então você pode ter certeza que existe muito mais de Deus para mim e para você. O Senhor, Ele aleluia, Ele olha para nós, querido, eu creio que Ele vê muito além. Muito além daquilo que você tem experimentado. Muito além daquilo que eu tenho experimentado. Porque o Senhor, Ele é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele que transforma. E nós temos a nossa vida transformada dia após dia pelo Espírito Santo. E Ele quer transformar a tua vida nessa noite. O Deus que nós servimos, querido, tem todo o poder de fazer o impossível sobre nós. Em nós. Tem coisas que acontecem que você olha e você fala assim, não, mas isso aí não tem solução. Existe solução sim quando nós clamamos ao nome do Senhor Jesus. Existe sim o escape. Quando nós clamamos ao Senhor Jesus, existe o escape. Porque é o Senhor que muda a trajetória do ser humano. É o Senhor que muda a trajetória da nossa vida, querido. E eu queria contar um testemunho que o Senhor trouxe no meu coração agora. Eu creio que é para me falar isso. Mas sobre um medo. Sabe, sobre tragédias que nos alcançam, tragédia que alcança a nossa vida. E eu creio que o Senhor quer curar corações nessa noite. E falando sobre medo, falando sobre tudo isso, querido. Se eu for parar para analisar o que aconteceu na sua vida que mais te abalou, que trouxe medo do seu coração. E eu posso dizer para você que foi a perda dos meus pais. E meditando na palavra, o Senhor trazia isso ao meu coração. Porque eu perdi meu pai e perdi minha mãe. E isso eu creio que você que já perdeu sabe a dor que é, a falta que faz. Mas quem me conhece já há mais tempo, ou quem me conhece, vai saber o quanto eu sou uma pessoa totalmente sentimental. Eu sou uma pessoa muito amorosa, sentimental. Quando eu amo no amor de Cristo, né, com o amor que Jesus nos dá. Então, querido, eu sempre fui muito apegada com meu pai e com minha mãe. Minha mãe morreu primeiro, depois de 5 anos meu pai faleceu. Mas, querido, eu sempre pensava assim, eu não vou aguentar. Minha mãe faleceu, o Senhor deu escape, deu força. E ficou meu pai. E eu sempre falava assim, Jesus, eu não vou aguentar perder meu pai, eu não vou aguentar. Às vezes eu brincava com meu pai assim, ele falava assim, Aninha, daqui uns tempos eu não estou aqui. Às vezes eu falava assim, pai, eu vou contando alguma coisa, ele falava assim, eu não vou ver isso. Eu falei, vai em nome de Jesus. E brincava com ele, falava que amava. Mas no meu coração eu falava, Deus, eu nunca vou suportar perder o meu pai. Às vezes eu falava com o Leonardo, se meu pai morrer, eu morro. Mas, queridos, servir a Jesus é tão maravilhoso. Ter a presença de Deus é tão maravilhosa. Porque o Senhor, querido, quando nós temos a presença de Deus, nós suportamos a luta e a prova, sim. O Senhor nos permite passar pela prova, mas Ele sustenta. E eu perdi o meu pai, querido. E muitas pessoas que me viram no velório do meu pai, muitas pessoas depois falaram assim, Aninha, porque as pessoas me chamam de Aninha. Eu não te reconheci. Eu achei que você estaria assim. Querido, o poder de Deus, Ele é transformador. E eu estou contando esse testemunho porque eu sou curada da perda dos meus pais. Arabaxerenda lamanai. Porque a saudade, querido, de um ente querido, ela fica. Mas o Senhor não quer que você viva o luto para sempre. O Senhor não quer que você fique ali chorando para sempre a morte de alguém, sofrendo. Se você está vivo, o Senhor quer que você tenha uma vida de abundância, uma vida de alegria. E isso, querido, eu não vou te falar que eu não choro. Às vezes bate a saudade, vem. Mas não existe sofrimento. Não existe dor. Eu lembro dos meus pais com alegria que vem de Deus. Às vezes bate aquela saudade, mas não dor.
E eu estou contando isso, querido, porque talvez você precise ouvir isso. O luto não é para sempre. O Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer curar o teu coração nessa noite, aleluias. Seja da perda de alguém ou seja da perda de algo, Shuricanta Lamanás. Porque a presença de Deus, querido, quando ela entra no nosso coração, quando ela entra na nossa alma, onde eu não posso entrar, as minhas palavras não entram, onde o psicólogo pode até conversar com você, mas é onde o remédio que o psicólogo passa, às vezes você toma, mas às vezes isso aí não tira a tua dor, isso não tira a dor que tem na sua alma. O Espírito Santo pode te curar nessa noite. Se você crer, você vai sair daqui em nome de Jesus com teu coração curado e curada em nome de Jesus. Xaramanaia, sou Deus. Porque Jesus é amor que transforma e cura, querido. Quando nós, aleluia, quando nós entregamos a nossa dor para Jesus, Ele se importa, sabe? Porque às vezes você está passando por algo que você fala com alguém, Ele vai se compadecer, vai te falar alguma palavra, mas nenhuma palavra vai te confortar como a que Jesus tem. Então o Senhor se importa com a sua dor, lança a sua dor para Ele nessa noite. Se a sua dor for essa, você fala: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso viver em paz, eu preciso lembrar de coisas e ter paz. Talvez existam lembranças que você lembra e causa medo, causa pânico, causa angústia. Jesus quer te curar dessas lembranças nessa noite. Você pode até lembrar, mas você vai ter paz em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, abram lá em Daniel, no capítulo 14, também muito conhecido. Capítulo 3, perdão. Aleluia. Daniel 3. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler rapidamente, vai nos dizer assim. Daniel 3, versículo 14. Sadraque, Mesaque e Abidnego. É verdade, aqui, irmão, 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando vierem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostem-se, adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos ao rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o seu aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigiu urgência na fornalha, estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro do fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarraram e jogamos no fogo?
Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo, aleluia, 4 homens soltos, glória a Deus, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Aleluia. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com nenhum cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, desculpa a leitura extensa, mas irmãos, essa passagem é maravilhosa. Aqui vai dizer que, aleluia, deixa eu ver de novo. Tem uma parte aqui que fala que eles confiaram no Senhor. E isso é nítido. Eles confiaram no Senhor. Irmãos, mandaram eles adorar a deuses estranhos. E eles nem um minuto pensaram: eu vou adorar. Eles simplesmente confiaram nas mãos do Senhor. Se eles morressem também, para eles era lucro. Estariam com o Senhor. E o Senhor quer nos mostrar que aqueles que confiam no Senhor, é dessa forma que o Senhor faz na nossa vida. Se você e eu estamos servindo ao Senhor, querido, continua confiando nele, porque o fogo da fornalha não vai nos queimar. Ou seja, a tua luta, a tua provação, a tua situação, aquilo que você vivencia, não vai acabar com a tua história nem com a tua vida. Porque o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que livrou eles de uma fornalha que foi esquentada 7 vezes mais, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus, aleluia. É o mesmo Deus, querido, Ele não mudou, Ele não mudará. Nós temos que continuar confiando no Senhor, então continua confiando no seu Deus, porque Ele está aqui. E você pode até passar pela provação, mas Ele não vai deixar que o fogo te queime. Ele não vai deixar que essa situação te derrube, porque Ele passa contigo, Ele passa comigo. E Ele não nos deixa só, em nenhum momento sequer. É Deus que livra, é Deus que guarda, é Deus que protege. E Ele, querido, nessa noite, está te dizendo assim: olha, fica tranquilo, fica tranquila, aleluia. Ora basurianda lamanai. Oh, shurianda lamaceia lamanai. Fica tranquilo, filho. Fica tranquilo, filho. Eu estou contigo, não temas. Não temas, não temas, não temas. Não temas, não temas, não temas. Eu sou contigo. Xaramanabacei. Eu sou contigo, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou o teu Deus, não te deixo, eu estou contigo. Aleluia. Eu estou contigo. Aleluia. Ah, querido, Deus está conosco. Na tua prova Ele está com você. Não fique triste porque está acontecendo essas coisas na tua vida. Não fique triste porque às vezes as lutas vêm, mas se alegre porque Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou contigo. E o Senhor está dizendo para você: não temas. Aleluia. Aleluia. O que tem trazido medo para você, querido? O que tem abalado seu coração, querida? O que tem trazido medo e tem tirado às vezes seu sono, a sua paz, a sua tranquilidade? Eu já estou finalizando. Eu gostaria que você abrisse em João, no capítulo 14, já para a gente finalizar. João 14. Aleluias.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João 14 vai nos dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vós a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo as dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vamos parar por aqui. Irmãos, para nós finalizarmos, a irmã vai orar. A palavra do Senhor diz que a paz que Jesus dá não é a mesma paz que o mundo dá. O mundo é enganador, o mundo é mentiroso, porque o diabo fica agindo lá no meio daqueles que não conhecem a palavra do Senhor, daqueles que não têm temor ao Senhor. Então o mundo é enganação. Quem está lá fora está totalmente enganado e muitas vezes preso na garra de Satanás. E a Bíblia fala, o Senhor diz, que a paz que Ele dá, o mundo não pode te dar. Xaramanabassou. A minha paz vos dou. E nessa noite o Senhor te dá a paz que só Ele pode te dar. A paz que nós não conseguimos entender, querido, que nós não conseguimos compreender. Eu tenho certeza que você que adentrou aqui e serve a Deus, você já experimentou dessa paz. Você está chorando, mas você tem paz. Você está passando luta, mas você tem paz. Você perdeu um ente querido, mas você tem paz. Aleluia. Porque é uma paz que ninguém pode compreender, mas Jesus nos dá nessa noite. Então receba a paz que vem de Deus, em nome de Jesus, e saia daqui alegre, com uma paz no seu coração, que transborde a sua alma, a sua entranha, o seu corpo. Essa paz ninguém pode tirar de você, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Fiquem de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra do Senhor também fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Quero dizer a vocês que nós não adentramos neste lugar aqui hoje por um acaso, não. É porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui para ouvir esta palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é alimento espiritual. E nós precisamos de alimentar desse Espírito, desta palavra que o Espírito Santo ministra em nossos corações. Nesse momento você vai colocar a mão no teu coração, você vai rasgar o teu coração diante do Senhor e Ele falará contigo. Já está falando, já falou através da palavra, do louvor, da ministração, mas Ele tem mais a nos revelar. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, Deus que se faz presente aqui neste lugar, ó Pai. Deus aqui...